Aí me disseram assim, então, você foi até o Brasil e não falou nada sobre o Rio de Janeiro? Vou falar. O Rio de Janeiro continua lindo. Claro que continua, né? Sempre foi. Aviso aos navegantes. Aqui em Cascais, pertinho de Lisboa, dizem que é a maior concentração de cariocas em Portugal. Cadê Cascais? Cadê Cascais? Olha o nome desse restaurante, Feel Real, pra gente sentir o Rio de Janeiro. Mas tem também rodízio, boticário. Cascais tem tudo do Brasil. Cadê Cascais? Cadê Cascais? Olha o comercial aí. Nosso comercial, por favor. Opa, peraí, melancia amarela? Como é que é isso? E o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil? Também, mas foi a capital de Portugal. Não acredita? Portugal já teve 5 capitais. Das 5, uma fica numa ilha, tem que pegar um avião pra ir até lá, a outra é no Brasil, e as 3 daqui dá pra visitar no mesmo dia. Se você for com Lewis Hamilton, faz Lisboa-Coimbra em meia hora, e mais uns 15 minutos você tá em Guimarães. Brincadeira e cuidado com os radares, ó, de monte. E voltando às capitais, Guimarães, a primeira, no século XII. Antes disso, Portugal nem era um país. Pertencia à Espanha, que também não era Espanha ainda. Iam dando as terras para os filhos, filhas, conforme os casamentos. Guimarães é onde tudo começou, o berço de Portugal. O primeiro rei Afonso Henriques passou a vida na guerra. E de cara brigou com a mãe. Segunda fase era tirar os árabes do país inteiro. Então veio descendo. Primeira parada foi Coimbra, que virou a cidade mais importante. Os pais do Afonso Henriques já tinham morado aqui. E talvez, ninguém tenha essa certeza, talvez ele mesmo tenha nascido em Coimbra. Mas não tem nada escrito e a única coisa certa nessa vida tá aí, ó, o túmulo dele em Coimbra. Então já vimos 2 capitais. Guimarães, onde o país nasceu, e Coimbra, e tome guerra, conquistaram mais uma cidade, a próxima capital. Lisboa, menina e moça, menina. Aqui tem até Cristo, rapá. Então o Rio de Janeiro tem algumas coisas em comum com Lisboa. 2 bairros que chamam Lapa. Um dos bairros mais chiques aqui, mas que foi destruído pelo terremoto. Aliás, por causa do terremoto, muita gente foi embora. E um homem chamado João Fernandes de Oliveira foi para Minas Gerais no garimpo dos diamantes. Ele foi, ficou rico, construiu a igreja de Diamantina e voltou. Casado com uma escrava, a Francisca. O sino até tocou. Ah, o amor que mexe com a vida da gente deixa assim. Casou é modo de falar, né? Não casava na época com escravo. Teve 13 filhos, mas assumiu todos. Chicada, 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 chicada Silva. Que não era mais escrava. Aqui na Lapa de Lisboa, ele construiu muitas casas. Essas casas eram dos magnatas do século XVIII. E teve gente que falou que ela morou aqui nessa casa na Lapa, em Lisboa, mas ele não ia trazer a Chica pra cá. Ia trazer pra Lisboa, a principal cidade. E ficou muito tempo como principal cidade. Mas tem sempre o mais, né? Quando a família real, na época do Dom João VI, Carlota Joaquina, Dona Maria Louca, quando eles foram pro Brasil, a capital passou a ser o... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Este samba é só porque Rio eu gosto de você. Durante as invasões francesas, a família real sentiu necessidade de se mudar pro Brasil. Os nobres todos foram para lá. Políticos, quer dizer, Portugal era governado por eles e pelo rei que estava no Brasil. Claro que isso era provisório, mas sabe aquele provisório 20 anos? Mas aí o Napoleão e os franceses foram embora e o rei voltou. A capital volta a ser Lisboa, mas Dom João VI morreu e os filhos brigaram pelo trono de Portugal. Nessa briga, o Dom Pedro I do Brasil veio para Portugal para colocar a filha no trono. Então a capital passou a ficar nos Açores, porque ali sempre foi a passagem dos barcos. E o Dom Pedro montou em Angra do Heroísmo o centro das operações, mas foi rapidinho.
Isso foi em 1830, depois a capital de Portugal voltou a ser Lisboa, a cidade mais populosa do país. Algumas delas foram capitais de Portugal mais de uma vez. E o governo está aqui desde 1832. Aqui que tomam as decisões. E o porto, que dá o nome para o país, nunca foi capital. Mas são campeões! Semana que vem a história antes do porto existir. A história antes da história.